Bom dia a todos. Obrigado pela audiência de ontem. Foi muito interessante ver bastante gente aí sedento por informação, mesmo após um feriadão. Todo mundo voltando aí com tudo para finalizar o ano da melhor forma possível. Só tenho a agradecer a todos aí pela audiência e pelo carinho aí com a nossa empresa, que está sempre buscando trazer a transparência e o melhor para todo o mercado. Então hoje o nosso foco aqui vai ser condomínios logísticos no estado de São Paulo. Então, o nosso índice aqui, a gente vai falar um pouco dos panoramas aí, um pouco do panorama, na verdade, do condomínio logístico de São Paulo. Depois a gente vai falar de novo estoque, absorção líquida e taxa de vacância. E a cereja do bolo é uma análise que a gente fez, que é uma análise de raios e eixos. A análise de raios é a distância que a gente vai fazer da cidade de São Paulo até determinados raios pré-determinados por nós. E os eixos são as rodovias, Bandeirantes Anguera, Regis Bittencourt, Imigrantes, enfim. Aí a gente vai falar um pouco da evolução da taxa de vacância por raios, depois a gente vai trazer estoque, taxa de vacância para esse pedido nos raios, nos eixos. Depois a gente vai falar um pouco aí de projeções, o que a gente imagina aí para o futuro 2019 e 2020. E aí a gente fecha aí, como sempre, com os critérios que a gente adota para classificação e os materiais de referência. Vou tentar falar um pouco mais devagar, eu espero que vocês gostem. Então a Sila, como vocês podem ver aqui no mapa, a Sila divide o mercado de condomínios logísticos em 13 regiões. Dentro dessas regiões, nós temos 106 condomínios classificados como A mais e A. E esse 106 condomínios totalizam aproximadamente 6 milhões e 800 mil metros quadrados de condomínios logísticos A mais e A. A cobertura da Sila, evidentemente, é maior do que isso. A gente não faz só uma análise de A mais e A, a gente cobre condomínios classe B e classe C. Quando a gente engloba todo tipo de propriedade dentro do nosso mapeamento, a gente ultrapassa aí os 8 milhões de metros quadrados de condomínios em São Paulo. Dentro desses 8 milhões de metros quadrados, um dado interessante, 83% são de condomínios A mais e A. O que explica esse fenômeno? Na verdade, a questão logística no Brasil é muito recente, se for comparado com outros mercados. Então, quando esse mercado começou a se desenvolver, a gente já tinha bastante empresa estrangeira atuando no país e eles já trouxeram todas as tecnologias, todas as qualidades que já existiam no mundo afora para o desenvolvimento do mercado brasileiro. Então, a gente já começou o mercado atuando sempre no melhor, fazendo sempre o A mais e A. Então, por isso que a grande predominância do mercado é em A mais e A. Quando a gente compara em prédios de escritórios, por exemplo, os prédios são muito mais antigos e a parcela de A mais e A é bem inferior aos que a gente classifica como B e C. Então, aqui a gente analisa, nesse slide aqui, o novo estoque, a absorção líquida e a taxa de vacância. Então, se a gente pegar aí no gráfico, o azul escuro ele é o novo estoque, o laranjinha é a absorção líquida e na curva de vacância a gente deixou ilustrado como cinza. Então, em relação ao novo estoque de 2017, o mercado recebeu uma entrega total de aproximadamente 260 mil metros quadrados. Isso representou uma queda de aproximadamente 60% comparado ao entregue em 2016, que foi de 670 mil metros quadrados. Para 2018, o que era previsto para ser entregue era 180 mil metros. E, na verdade, já foi entregue. Então, daqui até o final do ano, não tem mais nada para ser entregue de condomínios logísticos no estado de São Paulo, A mais e A. O que aconteceu? A entrega total de 2018 ela foi baixa, então isso fez com que a taxa de vacância caísse, não só pela entrega baixa, mas porque a absorção líquida ela teve um aumento significativo e a taxa de vacância reduziu desde do final de 2017 até hoje 4,9 pontos percentuais. Isso é uma grande redução na taxa de vacância.
Aqui nesse slide a gente vai entrar, como eu falei anteriormente, nas análises que a gente fez aí de condomínio, de raios e eixos. Por que a gente faz esse tipo de análise? O estado de São Paulo ele é muito grande, então se a gente falar a taxa de vacância do mercado de condomínios logísticos em São Paulo é 20,9%. Legal, esse é um dado, 20,9%, mas onde está? Onde estão esses condomínios? Onde está ocupado? Onde que está vago? Por que uma região assim? Por que uma região assada? Então a gente resolveu fazer esse critério de dividir o estado em raios e a gente tomou como base o marco zero na cidade de São Paulo para traçar esses raios em vermelho que vocês estão vendo no gráfico. Então, até 30 quilômetros, entre 30 e 60 quilômetros, depois 60 e 90 e acima de 90 quilômetros a gente encerra aí. Além disso, você vê que tem as rodovias pintadas. Então, por exemplo, a rodovia Anguera está pintadinha em amarela, a rodovia dos Bandeirantes em verde, aqui mais para a região sul, rodovia dos Imigrantes em roxo, Anchieta em vermelho, enfim. Foram os critérios que nós adotamos. Nós entendemos que as análises, quanto mais fragmentadas, quanto mais divididas, quanto mais micro ela entra, mais precisa ela é. Por isso que a gente resolveu fazer nesse formato. Na sequência dos slides, agora a gente vai ver entender um pouco como é que está esse mercado nessas subdivisões que foram criadas. Então, aqui iniciando aqui pelas análises dos raios, nós podemos observar nitidamente no gráfico que empreendimentos localizados acima de 60 quilômetros de distância de São Paulo, que são as curvas aí em laranja e cinza no gráfico, possuem uma taxa de vacância bem acima da taxa de vacância geral do mercado. A curva que teve a maior redução foi a curva que representa empreendimentos localizados entre 30 e 60 quilômetros de distância. Essa parcela do mercado reduziu 11 pontos percentuais nos últimos 2 anos. Só para trazer para vocês aqui, quando a gente fala entre 30 e 60, muita gente fica em dúvida o que entra, o que não entra. Então, para ilustrar aqui, a gente tem, por exemplo, Barueri, Imbu e Jundiaí, são regiões que estão entre 30 e 60. Obviamente, Campinas está acima dos 60 quilômetros, enfim. Quem tiver interesse, entre em contato aí com a gente no suporte@Sila ou no contato@Sila, que a gente tem o maior prazer em trazer para vocês aí, dividir com vocês essas análises aí, e inclusive o micro detalhe, quais regiões entram e quais regiões não entram. Voltando aqui para a apresentação, na nossa visão, um dos grandes motivos que teve para a redução dessa taxa de 11 pontos, sem dúvida nenhuma, foi a redução na entrega de novos empreendimentos. O mercado, em geral, ele reduziu no mesmo período de 30,5 no primeiro trimestre de 2017 para 22,6 no terceiro trimestre de 2018. Olhando para o gráfico, podemos compreender melhor quais as regiões que mais contribuíram para essa queda. No geral, se a gente olhar aqui, todos os gráficos contribuíram para a redução da taxa de vacância geral, menos o gráfico que está em laranja, que é entre 60 e 90 quilômetros. Esse gráfico lá em 2017 estava em 32% e ele chegou aqui no terceiro TRI em 33%. Isso significa que ele teve um aumento aí de 1% na taxa de vacância. Então, ao invés dele reduzir, ele aumentou um pouco a taxa, mas isso não comprometeu muito aí o comportamento geral do mercado. Agora a gente, depois de ter feito a análise dos raios como a gente mostrou, a gente fez um compilado aí de até 60 quilômetros e acima dos 60 quilômetros. Olhando rapidamente agora para o gráfico, vocês podem ver que o gráfico da esquerda tem muito mais informação, as barras estão muito mais altas do que o gráfico da direita. Então fica bem simples a análise que a gente vai fazer aqui, né? Com o gráfico ficou bem mais fácil explicar. Então, nesse slide, por exemplo, no mesmo raio, o nível de absorção até 60 quilômetros é muito maior e o de novo estoque também. Foram muito mais significativas do que o gráfico do lado direito. As regiões localizadas até o raio de 30 quilômetros sempre foram
mais privilegiadas, porque elas são mais próximas do centro urbano de São Paulo, elas estão bem mais próximas, praticamente dentro de São Paulo. Então elas são as regiões mais consolidadas e por isso elas sempre apresentaram preços pedidos mais altos e taxa de vacâncias menores. Só que o que acontece? A cidade e essas regiões têm um limite. Então hoje elas já estão saturadas e não tem mais grandes espaços para você buscar e construir empreendimentos de um raio de até 30 quilômetros. Então, a bola da vez ficou entre o raio de 30 e 60, que acabou sendo uma região que é muito próxima também de São Paulo, ela tem uma localização estratégica e ela tem um fácil escoamento. Então, por isso a grande concentração de novo estoque, de absorção, enfim, tudo acontecendo até 60 quilômetros. Nada impede que no futuro vire até 90, mas atualmente é isso que a gente tem nítido aqui mostrando para vocês. Desculpa que eu já passei o slide aqui. Então, nesse próximo slide aqui, a gente está trazendo a taxa de vacância, o tamanho do mercado dentro desses raios que a gente fez e o preço pedido que até agora a gente não tinha mostrado. Então nós notamos que aí nos últimos trimestres, o raio entre 30 e 60 quilômetros tiveram, por que também teve toda essa movimentação? Porque eles também fizeram uma redução no preço pedido. Quando eles fizeram uma redução no preço pedido, o mercado percebeu rapidamente e foi começar a buscar essas áreas para poder fazer a alocação. Então, naturalmente, baixou o preço, o mercado foi e absorveu. Então, olhando aqui para esse gráfico, esse mercado é entre 30 e 60 quilômetros, tem aí 3 milhões e 200 mil metros quadrados, a taxa de vacância de 20%, que está abaixo da taxa aí geral, e um preço pedido de 18,69. Acima de 90 quilômetros é um mercado baixo, tem menos de 1 milhão de metros quadrados, só que ele tem uma taxa de vacância muito alta. Apesar do preço pedido baixo, um dos mais baixos de todos os raios que a gente traçou, isso só o preço pedido não está sendo suficiente para encorajar as empresas para irem mais distantes da cidade de São Paulo. Agora a gente entra na questão dos eixos que a gente comentou, que são as rodovias. Então, analisando esse gráfico aqui, esse estoque todo, a primeira coisa que nos chama a atenção é que a maior parte do estoque está concentrado no eixo da Bandeirantes e Anhanguera. E mesmo assim, ele ainda possui uma taxa de vacância abaixo da média de mercado, com 20,36%. Entretanto, é o menor preço pedido de todos os raios. Em todos os eixos analisados, Imigrantes e Anchieta é que possui o menor preço pedido e a Regis Bittencourt é o que tem a menor taxa de vacância. Então fica bem interessante quando você divide não só por raios, mas você coloca também nas rodovias e você vê, por exemplo, uma Raposo Tavares, obviamente ela é muito menor, tem só 223 mil metros quadrados, mas se comparar com Bandeirantes e Anhanguera, que tem 3 milhões e meio de metros quadrados, é muita coisa. Então a taxa aí geral ficou 22,58 e o preço pedido 18,46. Agora a gente vai para o que eu gosto de brincar, para a chamada futurologia. Vamos falar um pouco aí do que a gente está acreditando aí para esse futuro 2019 e 2020. Então, a gente fez aí, a gente acredita que a absorção bruta vai ser muito parecida com o que aconteceu aí em 2018, eu digo, começando pela análise de 2019. Então, a gente acha que a absorção bruta vai manter os mesmos patamares. A absorção líquida, ela vai ter um pouquinho, uma alta um pouquinho melhor, a gente acredita que vai ter mais absorção e pouca devolução. E se, o mais importante de tudo, o novo estoque se mantiver dentro do que está sendo falado aí pelos desenvolvedores, ou seja, próximo aí dos 600 mil metros quadrados de novo estoque, a gente acredita que a taxa de vacância vai ter uma redução. Como eu costumo dizer, o novo estoque industrial ele pode variar muito em pouco tempo, pois a tomada de decisão das empresas, se forem rápidas e elas já tiverem com
os platôs prontos e só tomar a decisão de construir, ela é muito rápida. Tem empresas que constroem, dependendo do tamanho da nave, de 3 a 6 meses, vários condomínios. Então, a questão logística ela é muito sensível quando a gente fala de novo estoque, porque hoje, no trimestre passado, a gente viu que tinha aí mais de 1 milhão de metros quadrados para 2019. A gente começou a alertar a indústria e falou, olha, para nós isso é perigoso, isso vai prejudicar o mercado, acho que tem que rever os números. E hoje a gente já fica um pouco mais tranquilo em dizer 600 mil metros. Apesar de ser um número muito grande, a gente acredita no mercado, numa absorção e numa leve queda na taxa de vacância. Se o mercado entregar 2019 e vier com um caminhão de 2020, que o que foi postergado de 2019 para 2020, a taxa de vacância naturalmente vai aumentar para 2020. Como eu disse, ela é muito sensível, então eu vou concentrar aqui essa análise só para 2019 e todo mês a gente vai revendo essa taxa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês liguem para nós. Mas a gente está, assim como a gente encerrou o call do Office bem otimista, a gente está encerrando também o call de industrial muito otimista. A gente acredita que a economia aí nos próximos 2 anos vai ser bem interessante, o mercado vai reagir positivamente e graças a Deus a gente vai começar a respirar mais tranquilos. Eu espero que vocês tenham gostado. Na sequência aqui, como de costume, a gente traz aqui as classificações de como a gente faz cada classificação de cada condomínio. Qualquer dúvida é só ligar para a gente. E depois aqui algumas definições que foram abordadas aqui dentro da apresentação. Qualquer dúvida, sugestão, críticas, enfim, tudo que vocês precisarem, a gente estará sempre aqui à disposição com alegria para poder dividir com vocês aí o que for preciso. Desejo a todos aí um excelente fim de ano, uma excelente semana e que dê tudo certo, que 2019 seja maravilhoso. Muito obrigado.